Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gisele Azevedo, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, trabalho especificamente com programação neurolinguística. E esse vídeo é mais um vídeo para trazer reflexões, sobre coisas que eu percebo dentro do campo terapêutico, dentro da minha experiência com a terapia. E a ideia é estar trazendo algum conteúdo para vocês. Bem, o tema da reflexão de hoje é sobre o egocentrismo, ou o excesso do eu. Eu sempre digo que vivenciar o processo de terapia, vivenciar o processo do autoconhecimento, ele é sempre muito interessante, é sempre incrível, é importante a gente vivenciar essa jornada e é muito gostoso, é um processo muito interessante, a gente descobre muitas coisas sobre nós mesmos e é necessário. Porém, o que eu venho chamar a atenção hoje é justamente quando a gente mergulha demais dentro da gente e a gente acaba perdendo um pouco o olhar para o outro, E isso acaba criando na gente uma vaidade muito grande, porque isso acaba sendo consequência de uma rigidez muito grande. Como assim? Vou tentar explicar melhor. Quando a gente se namora desse processo, dessa jornada, a gente fica muito centrado em nós mesmos, no que eu sinto, no que eu penso, no que eu faço, nas minhas verdades. E a gente perde um pouco a capacidade de dialogar com o outro, a gente perde a capacidade de ouvir o que o outro tem a dizer. Então eu vou fazer uma comparação para ver se isso fica um pouco mais claro. Nós somos como a Lua, e a Lua tem dois movimentos principais que a gente mais ouve falar, Na verdade não são os dois únicos movimentos, mas são os mais conhecidos popularmente, Então a Lua tem essa capacidade de rotação e de translação, ou seja, a rotação é quando ela gira em torno de si mesma e a translação é quando ela vai para além de si, Então, com a gente é a mesma coisa, nós temos que ter essa capacidade de rotacionar, ou seja, de irmos para o nosso centro, e nós precisamos também ter a capacidade de transladar, ou seja, precisamos ir para além de nós, O excesso de eu, ou o excesso do ego, o egocentrismo, ele na verdade faz com que a gente perca essa capacidade de transladar. Então a gente acaba ficando muito limitado ao que nós pensamos, ao que nós sentimos, às nossas próprias visões. E isso na verdade é muito perigoso, porque nos leva a algumas consequências. Primeiro, nós ficamos muito rígidos, Então a gente fica muito limitado às nossas próprias visões e isso causa uma rigidez de ideias, de emoções, Eu só tenho a mim mesmo como referência, ou seja, não há ninguém para dizer, para me questionar, para dizer se eu estou certo, se eu estou errado, e não tem ninguém para me acrescentar, para ir para além, daquilo que eu penso normalmente. Então fica numa zona de conforto que é um pouco perigosa nesse sentido, dos pensamentos, das ideias. E a segunda é que a gente fica muito isolado, Então isso reforça a questão da limitação, A gente começa a se empobrecer, a gente fica pobre de pensamentos, porque a gente fica sempre acostumado às mesmas ideias. Então a gente acaba entrando num ciclo onde eu vou passando pelas mesmas experiências, e eu não consigo ter uma ideia criativa, uma forma criativa de sair ou uma visão diferenciada daquilo que eu estou vivendo. Então é por isso que é muito importante a gente transladar, é importante que a gente navegue para além dos nossos mares já conhecidos, Outra coisa que é importante nesse processo de autoconhecimento é a gente ter referência. Então, quando eu estava falando do movimento de translação, de nós termos que transladar, de sair um pouco do nosso centro, eu falo especificamente com relação a essas buscas de referenciais. É muito importante que tenhamos referências, seja um pai, uma mãe, um professor, um amigo, um mestre, seja os grandes mestres da humanidade, A gente pode estar buscando essas pessoas que já trilharam um caminho. Então, assim, e esse movimento de translação ele só acontece a partir do momento que temos essas referências, porque são essas pessoas, são essas referências que vão fazer com que eu vá para além de mim mesmo, e que eu busque novos mares, e que eu busque uma nova rota. E aí o que acontece quando a gente se desconecta desse outro, quando a gente perde esse movimento de translação? A gente começa a andar em círculos, E aí a gente começa a viver experiências
onde a gente não consegue ter uma criatividade ou uma visão para além daquilo que estamos vivendo. Normalmente, quando a gente está numa situação muito mergulhada nessa situação, nós temos uma forma de pensar e de ver aquilo que é muito nossa e que é muito particular nossa. E é tudo muito intenso, é tudo muito, né, muito contaminado pela própria vivência. E quando a gente se desconecta desse outro, a gente não consegue sair desse turbilhão, né? Então, uma coisa que é muito importante também desse movimento e com relação a essas referências é justamente para que a gente consiga sair um pouco desse centro para poder olhar de fora uma situação que às vezes pode ter uma solução muito mais simples do que a gente imagina, né? Ou ter uma visão criativa sobre essa mesma situação. Então, como que a gente pode quebrar o ciclo? Aqui tem algumas dicas, né, do que a gente pode fazer, eu vou trazer algumas sugestões do que a gente pode fazer. A primeira delas tem muito a ver com a humildade. Então, ter em mente que a minha vivência, ela é minha e ela vai ter um valor todo especial para mim. Não necessariamente os outros, à medida que eu compartilhar isso, vão perceber isso como algo de tão incrível quanto eu vejo, enquanto eu estou vivendo o processo. Então é muito importante a gente ter esse medidor, né? O que eu vou compartilhar e para quem que eu vou compartilhar? Às vezes é óbvio que compartilhar é importante, eu acho que faz parte da comunicação, isso não deve deixar de acontecer, porém é importante ter esse medidor. Se eu exponho demais a minha experiência, eu posso, na verdade, acabar trazendo um desvalor. Porque eu não sei o que as pessoas vão pensar a partir daquilo que eu estou trazendo. E pode ser que muitas delas nem compreendam ou nem consigam ter a mesma atenção que eu tenho ao compartilhar. Então, compreender que a jornada é importante para mim e é uma vivência minha, mas que talvez os outros, eles não vão dar o mesmo valor nessa questão. Então, compartilhar para as pessoas que de alguma forma vão contribuir. Aí a gente volta à questão das referências, né? A segunda dica também tem a ver com a humildade. Sabendo que eu não sou a pessoa mais importante que existe do mundo. Ou seja, uma característica que é muito, muito comum quando a gente está em processos egóicos, né? No sentido do egocentrismo mesmo, quando a gente está muito centrado, a gente tende a crer que tudo move ao nosso redor. E na verdade não é bem assim. Então, por que é uma lição de humildade? Porque é perceber que as pessoas têm os seus ritmos, você mesmo tem seu próprio ritmo, e perceber que elas não estão ali em sua função. Então, isso são coisas que a gente pode estar fazendo para descentralizar, tá? Então, pensar dessa forma, de que eu não sou a pessoa mais importante, de que o que eu penso não é a coisa mais genial e o que eu sinto também não é a coisa mais valorosa. É claro que no processo de autoconhecimento isso é importante, a gente sempre diz no consultório que primeiro você, segundo você, depois você, especialmente para as pessoas que estão, de repente, vindo em processos mais complicados, em que elas passaram uma vida inteira se doando para os outros, mas são casos particulares. Não dá para eu dizer que tudo que importa sempre sou eu, né? Então, se a proposta é descentralizar para que a gente possa transladar, é importante manter um pouco de humildade e um pouco de resignação nesse sentido. O terceiro passo, que é muito interessante, eu particularmente trabalho com a programação neurolinguística dentro do consultório e a gente faz muito esse exercício de olhar o problema de fora, né? Com um olhar de fora, com um olhar de terceira pessoa, né? Então, é sair um pouco dessa vivência de primeira pessoa, se afastar da questão para poder ter um olhar mais neutro, para poder ter um olhar às vezes até mais criativo e perceber que aquela situação que está sendo vivida é apenas uma situação com seus aprendizados, com suas maravilhas, mas que pode ter um outro olhar. Muitas vezes, ao se afastar, ao sair do centro do contexto ou do centro de si mesmo e olhar as coisas de uma forma mais neutra, a gente consegue desenvolver a solução dos problemas, a gente consegue ter novas percepções, a gente consegue ter saídas criativas, a gente consegue ter novas ideias. É um frescor, né? É refrescar a mente. Então, é muito importante fazer esse movimento de sair do centro para poder observar a si mesmo, ou observar um contexto, ou uma situação.
Uma outra dica também que é bem importante é ouvir o feedback das pessoas. Nem sempre aquilo que quando a gente está muito centralizado, a gente tem uma visão sobre nós mesmos ou sobre o contexto que muitas vezes pode não ser coerente. Então é interessante observar, ouvir o feedback das outras pessoas, especialmente se for das referências que se tem, porque muitas vezes essas pessoas, lembrando o que eu falei na dica anterior, essas pessoas vão ter um olhar de fora sobre a situação. Então muitas vezes pode vir a completar, pode vir a dar uma ideia que às vezes você não pensou, uma perspectiva que você ainda não viu. Então é importante ouvir. E isso tem a ver com esse movimento de transladar, de sair do centro para ouvir um pouco o que o outro tem a dizer e, estar aberto, né, a essa posição. Obviamente que depois de abrir esse espaço, né, porque como eu falei, quando a gente fica muito centralizado, a gente se fecha muito. Então, esses passos, na verdade, essas sugestões, na verdade, são dicas para que a gente se descentralize um pouco. E eu tenho visto um movimento social nesse sentido, né, muito eu, muito eu, muito eu, muito eu, e pouco um olhar para o outro. Então, é interessante a gente fazer esse exercício, porque à medida que a gente vai fazendo esse exercício, a gente vai percebendo que quanto mais a gente rotaciona e translada, né, vamos colocar dessa forma, mais a gente abre espaço para o outro. É importante a gente fazer ambos os movimentos simultaneamente. Então, socialmente falando, descentralizar, sair desse egocentrismo é também servir, é também abrir espaço ao outro, perceber as necessidades do outro, é conectar, é estar junto de, né? Então é muito importante esse movimento nesse sentido, para que a gente possa voltar a se conectar novamente. E obviamente acrescentando aquilo que nós temos de melhor, né? Eu acho que a proposta é essa.